Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje temos como convidada a nossa companheira e amiga Fátima Verde, que vai nos trazer os esclarecimentos do capítulo 35, cujo tema é Entendamos o Bem. Olá, estamos de volta para fazermos uma leitura de mais uma página do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O nosso tema de hoje é Estendamos o Bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Citação de Paulo, registrada no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre com a chuva de granizos e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para o benefício de todos. Ao explanar essa página através de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos convoca a refletir sobre as adversidades. E o apóstolo Paulo, ele trabalhou muito com essas adversidades, o bem e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. E ele reflete em relação a ele mesmo, mas nos deixa essa porta de reflexão para fazermos as mesmas colocações que o apóstolo dos gentios fez. O bem que eu quero, que eu desejo, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós somos chamados a todos os momentos para repensar nas nossas atitudes de acordo com os desafios que nos chamam a
essa reflexão íntima. Tudo eu posso, disse Paulo, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito. Eu posso condenar, eu posso criticar, eu posso julgar, mas será que isso me convém? Será que isso é proveitoso para o meu aprimoramento com o compromisso de progredir, de avançar sempre na escada evolutiva? As adversidades, tudo e todos passam por elas. Tanto que a leitura vai citando: a terra, ela é atacada com a chuva de granizos, com o banho de lodo, mas nem por isso ela deixa de exercer a sua função. Tudo na vida passa por esses chamados. É justamente para que a gente possa agir de forma pensada. A primeira frase do livro já é uma orientação rica para todos nós. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aqui está praticamente a citação do Cristo de que se apanha numa face, oferece a outra. E Saulo foi um dos apóstolos e que se transformou no maior divulgador do cristianismo, porque ele enfrentou essas adversidades nele mesmo. Deixou de ser o maior perseguidor dos primeiros seguidores do Cristo para se transformar naquele que seguiu nas estradas em direção a outras cidades, junto com Barnabé, para levar a boa nova. Mas antes, ele não tinha essa visão. Ele passou por uma série de dificuldades criadas por ele, porque era um fariseu de nascença, era um judeu ortodoxo de carteirinha, amava a lei mosaica, vai estudar em um templo em Jerusalém com um dos sacerdotes mais renomados da época, o Gamaliel, e ele então adquire uma propriedade e uma desenvoltura nata que ele possuía com as palavras e se torna um doutor da lei. E quando ouve os rumores constantes de um certo enviado de Deus, de um ungido, o Cristo, o Messias, o Machia em hebraico, ele se incomoda. Então ele parte para a casa do caminho, tentando já aniquilar com aquela seita nascente que ele ouvia através dos rumores espalhados pelos homens rudes e letrados, que aquela era uma nova seita. Apesar de que o seu líder, mesmo não sendo um sacerdote, ele pregava a lei de Moisés à sua maneira. E Saulo era um homem de decisão forte, inabalável, e decide então por fim àquela irmandade que estava nascendo. Chegando na casa do caminho, ele encontra um jovem com uma eloquência tão impressionável, e ele trava com esse jovem um debate teológico e acaba sendo vencido. Isso mexeu com seus brilhos. Voltando para Jerusalém, ele adquire cartas de recomendação para prender os líderes daquela seita, que eram eles Pedro, João, Filipe e o jovem Estevão. E ele também queria chegar até a carta para a lapidação desses homens. Mas o seu antigo mestre, o Gamaliel, já estava frequentando a casa do caminho.
intercede por eles, pedindo que Estevão, que Saulo relevasse. E ele abre mão de 3 vidas, de Pedro, de João e de Filipe, mas a de Estevão não, e manda que Estevão seja apedrejado até a morte. E uma das coisas que ele nunca esqueceu foi o último olhar de Estevão, que foi de piedade, foi de amor, foi de compaixão. Ele não entendia como é que uma vítima pudesse ter um olhar que não fosse de ódio e desprezo para com o seu algoz. Depois ele descobre que Estevão era irmão da sua noiva, a doce angelical Abigail. Então ele rompe o noivado e trava aquela perseguição implacável, destruindo, matando e fazendo tudo o que ele achava que estava dentro do seu direito, porque ele podia. Quando ele vê que não consegue esquecer o seu grande amor, que ele retorna para reatar o noivado com Abigail, já a encontra no leito de morte. E para o seu desespero, agora ela se confessa cristã e dá o nome de quem foi o seu mestre, o causador da sua conversão àquela doutrina nascente, o Ananias. Nós sabemos a história, que foi Ananias que lhes curou da cegueira do encontro dele com Jesus em espírito. E ele passa por toda essa transformação e trava este bom combate, que é uma das suas últimas epístolas. Ele diz: agora eu venci o bom combate. E conclui a sua fala dizendo que conservou a fé. E nós conservamos a nossa fé, travamos o nosso bom combate diante das adversidades. Nós somos chamados a todos os momentos. Mas será que nós temos condições de agir como nós gostaríamos, como seguidores do Cristo, como conhecedores da doutrina consoladora, a doutrina espírita, o cristianismo redivivo? Então nós temos em nós essas ferramentas para enfrentar as adversidades sem desespero, sem julgamentos precipitados, mas nos voltar para a brandura, para a sabedoria, para o exemplo que o Cristo nos deixou de amor, de orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, que façamos como faz aqui os exemplos. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas para a vitória e para a obra do refazimento. Então, tudo pode ser refeito com mais sabedoria, com mais maturidade e entendimento. E a leitura através de Emmanuel vai nos conduzindo dessa forma tão tranquila, tão sábia. E a gente vai percebendo que as adversidades, elas não vêm para nos castigar, não vêm para nos fazer infelizes. Ao contrário, são chamados para o nosso despertar. Todos os momentos há um chamado. E nós temos que estar com os ouvidos atentos para seguir esse chamado. Somos seguidores do Cristo. Cristo, nosso Mestre querido, que em todos os momentos Ele foi tão solícito, tão prestativo, tão compreensivo, tão amoroso, tão educado, tão sábio, tão indulgente. Então vamos fazer um esforço e nos comportarmos como o Cristo
Cristo gostaria que nós nos comportássemos nos momentos dessas adversidades. Então a gente vai deixando aqui a leitura mais uma vez, mas sem nunca perder de vista a leitura que vai nos conduzindo a tantos aprendizados. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções, estendamos o bem por toda parte. Então fica essa reflexão para todos nós. Eu agradeço a oportunidade, envio um abraço afetuoso a todos os ouvintes e telespectadores desse programa maravilhoso, Jesus por Emmanuel. Muita paz. Obrigado, minha amiga Fátima, pelos esclarecimentos. O Grupo Divulgar também agradece a sua participação no nosso programa. Esperamos ter contribuído com os nossos seguidores com esta mensagem de esperança, de fé, de esclarecimento. Amanhã teremos no nosso programa o nosso companheiro e amigo Rodrigo Lima, que vai nos trazer os esclarecimentos do capítulo 36, cujo tema é Afirmação Esclarecedoras. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação da divulgação da doutrina dos Espíritos.